Os planetas são arquétipos, trazem uma consciência arquetípica e isso está presente em nós, de uma forma consciente e inconsciente. A astrologia, ela se aprimorou muito, até com o avanço da tecnologia, porque lá no início ela era usada para agricultura e com o avanço da tecnologia ela foi se aprimorando, então existem muitas técnicas. Não é só o mapa astral, né? A pessoa não é só o signo, não é o sol, só o seu sol, mas ela traz toda aquela complexidade prevista no mapa astral e também a, a técnica de trânsitos, de mapa progredido, de ciclo de Saturno, enfim, tem N possibilidades. Para tudo, né? Se serve para as marés, se serve para entender a lua, os ciclos. Como é que não ia ser para as pessoas? E a astrologia ela vale tanto para a pessoa, para o indivíduo, quanto para o coletivo. Para a gente entender esses movimentos sociais, políticos e econômicos também. Ela serve para o microcosmo e para o macrocosmo. Bom, Mercúrio é troca, informação, movimento, comunicação. É a nossa capacidade de aprender e de expressar as nossas ideias. Na mitologia, Mercúrio é representado pelo Hermes, aquele deus que tem as asas nos pés. E é o mensageiro, aquele que vai levar a notícia, a informação. E eu fico pensando que nessa era da informação, com essa profusão de informações que nós temos e o fácil acesso a tudo isso, o que é importante a gente aprender? O que eu quero trocar, com quem eu quero trocar? Do que eu quero me informar? Eu acho que é preciso saber o que dizer. A beleza? A beleza ela é urgente. A beleza é necessária. A gente precisa do que é belo, a gente ama o que é belo. E Vênus é um planeta que rege o amor e a beleza. Só podia ter esse nome de deusa. O que é a beleza, né? O que é o belo? Para mim, o belo é estar mais perto do natural possível. Assim. É bonito o que é autêntico, é bonito uma pessoa que se sente bem na própria pele, é bonito um entorno preservado. E Vênus rege também a harmonia, a estética e a moda. E a moda, para mim, é a transformação de matérias-primas e fazeres em peças desejáveis. Aí fico pensando também que não faz sentido a moda sem ser sustentável. Assim, sustentável no sentido amplo, de respeito à natureza, de respeito a quem faz, de respeito aos materiais escolhidos. E nesse sentido, então, a estética ela é ética, que elas são ligadas, né? Então, Marte é ação, impulso, vontade, desejo. É onde eu imprimo força e expresso a minha coragem, a minha autonomia e agressividade. Fala de raiva também. Marte é regido por Áries, que é o primeiro signo. Então, é o estopim. É aquela faísca que origina algo, que inicia um processo. É como o Big Bang, a origem de tudo. Olha a lua lá. Linda. Eu lembro a primeira vez que eu vi a lua, que fiquei maravilhada pela lua. Foi a minha mãe que me mostrou. Assim como ela sempre me mostrava as folhas, os detalhes das folhas, os tamanhos, as texturas, os tons. E a lua, ela rege a maternidade, a nossa ancestralidade, o feminino. E nesse trabalho de tingimento que eu faço aqui com a minha mãe na lagoa, eu sinto que a gente resgata essa ancestralidade assim, feminina, esses saberes assim, que passaram para minha avó e que depois passaram da minha avó para minha mãe e da minha mãe para mim. E a lua, ela rege também as águas, as marés, as nossas águas internas, os ciclos. E sinto que quando a gente se conecta com
com a lua, a gente se conecta com a natureza em nós, assim, com o feminino em nós. A gente se conhece mais. Então, o sol é o caminho da minha individualização, onde eu busco o meu lugar e expressar quem eu sou na minha mais pura essência. É aquela expressão espontânea da nossa infância, né? A gente querer expressar o nosso verdadeiro self. E no mapa, o sol, sempre que a gente segue o caminho do sol, ele é sempre muito próspero. E é também onde a gente busca o nosso reconhecimento, o nosso potencial criativo, e é onde a gente quer brilhar. Afinal, os planetas giram em torno do Sol. Isso aqui é um jambolão. O jambolão é essa árvore maravilhosa, é uma planta tintória. E é muito impressionante pensar que uma folha dá um pigmento para um tecido. E ela se transforma, e isso é uma alquimia, através de um processo. Isso é regido por Plutão. Plutão é isso, alquimia, transformação, os ciclos de vida e morte. Que toda transformação é uma morte simbólica. Durante um dia, num tempo de vida, e no que a gente vai se transformando, isso é a impermanência da vida. Que está em nós, que está na vida. Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar. Onde ele está, ele expande. Ele é o planeta da boa sorte, benéfico. Mas, ao mesmo tempo, ele exige uma postura ética e coletiva. Um respeito também às leis naturais e humanas. Na mitologia, o Júpiter, que é o regente de Sagitário, ele é representado pelo centauro, que metade é cavalo, e o arqueiro apontando para o alto, que é, na verdade, a conjunção da natureza, do conhecimento e do espiritual. E diante disso a gente se pergunta, afinal, no que eu acredito? Quais são os meus valores? E qual é a minha fé? Então Júpiter traz essas reflexões. Adorei. A Fernanda sempre fala que ficou amiga de Saturno e que é bom ser amiga de Saturno. Eu acho que eu tô amiga de Saturno. Saturno são os limites, os deveres, os comprometimentos, a responsabilidade. A gente só se torna adulto quando se responsabiliza pelas nossas escolhas, pela nossa vida. E a liberdade é isso, né? É responsabilidade. E a gente acaba se tornando aquilo que a gente se compromete. Só aquilo que a gente se compromete. O Urano é um planeta disruptivo. Ele vem romper, ele vem trazer o novo, diferente. Ele é surpreendente. Ele é um inventor, o vendaval, o furacão. Mas, ao mesmo tempo, ele traz uma consciência social e fraterna. São os nossos grupos, os nossos amigos, as nossas tribos. Também fala em questão de tecnologia, da internet, das nossas redes através da tecnologia. E Urano é o regente da nossa nova era, a era de Aquário, que se aproxima e que já está trazendo mudanças em relação a valores, a conceitos e a padrões. O que será que está por vir aí? Celebrar o mistério, né? O mistério de existir. E existir é não saber, é ir sabendo. E celebrar o mistério através da música, da poesia, da arte. Isso é Netuno. A gente é poeira de estrelas, né? E a gente tem parte das estrelas em nós. Não posso imaginar uma imagem mais poética que essa. O infinito, amor universal, o transcendental, tudo isso é Netuno.